vamos falar sobre a questão do socialismo e do comunismo. Então, vamos lá. O socialismo é um ideal ao qual visa concretizar etapas, concluir etapas para poder se achegar ao comunismo. Então, o socialismo nada mais é do que um conjunto de andamentos, um conjunto de paradigmas que são padrões para se chegar à conclusão final, ao qual é uma utopia até então, porque nunca foi realizada de fato. Não existe um país de fato comunista, e então realmente é um ideal até então inalcançável. Então vamos adentrar na questão do socialismo. Na questão marxista, no Capital, Karl Marx vem dando os primeiros preparativos para poder se chegar nessa sociedade idealista perfeita, sem regras, no sentido de desigualdades, mas regrada assim no sentido de igualdade. Então, Karl Marx vem falando a respeito, da necessidade dos cidadãos militarem contra os seus patrões, no sentido de opressão. Isso significa que os patrões em si, no contexto de Karl Marx, oprimiam os trabalhadores, os operários, e se fazia necessário haver uma insurreição, que é revolta, no caso dos operários, para poderem então tomarem setores de produção, para poderem então se chegar de certa forma numa questão comunista de igualdade, Essa é uma pequena fração apenas do caso do Capital. Então, qual era o problema da opressão? É que os trabalhadores não conseguiam ter os seus direitos completamente validados. É que os trabalhadores não conseguiam ter de fato o produto direto das suas mãos no trabalho. Então eram explorados, eram oprimidos, e de fato isso tudo fez com que o operariado viesse, segundo a visão de Karl Marx, ter que tomar uma atitude, que Karl Marx chamava de revolução. E então, olha só, levando para os dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, vemos e observamos que no capitalismo existe exploração. O Estado em si explora muitas das vezes as pessoas, os operários, mas o operário e as pessoas não podem ficar numa questão de falta de consciência, não podem ficar numa questão de falta de razão. Elas têm que militar, elas têm que buscar a concretude dos seus direitos, senão o opressor oprime, senão o opressor subjuga, senão o opressor faz o que quer com o oprimido. Se o oprimido não reagir, ele se torna à mercê das circunstâncias do opressor. Então a reação tem que ser considerada em conjunto, com um bloco, com uma massa, para que tenha sentido a revolta. E então, olha só, se existem desigualdades no Brasil no século XXI, vamos hipotetizar assim, significa que essas desigualdades do século XXI são produtos diretos da falta de ação dos operários, da falta de ação das pessoas, porque o ser humano se tornou tão individualizado em si mesmo, no ego egoísta, ao ponto de fato ignorar as questões do vizinho, de outrem, que é o próximo. Então isso tudo faz com que seja quase que impossível a concretização das suas ações, porque no comunismo é uma comunidade, comunismo vem de comunidades que auxiliam umas às outras. E então no comunismo é uma questão de comunidade, aos quais buscam a igualdade. Já no comunismo já temos essa igualdade plena. Então não existe de fato desigualdade, a não ser em questões de funções.
Mas aí não é desigualdade. E como assim questões de funções? É que as funcionalidades ali bem distribuídas, bem estratificadas, que é bem separadas, dão a entender, de certa forma, para certas pessoas que possa existir desigualdade, mas na verdade não. Todos obtêm o bem daquilo que querem, de certa forma, sim, em questão de investimentos, em questão de carros, em questão de alimentos, é tudo dividido, é tudo repartido, é tudo concedido, né, de um para o outro, de certa forma, assim. Então, para se chegar nesse ideal, devemos romper com a barra da desigualdade. Mas a desigualdade é característica do sistema capitalista. O sistema de Karl Marx, analisando, de fato, no sentido de chefe e operário, é um sistema em si que podemos citar como fordista, de fato, fordista e capitalista. Fordista porque são produções rápidas, é um manejamento rápido, e capitalista porque existe uma necessidade de favorecer o Estado também através do lucro do seu trabalho, e também pela questão da separação das escalas, né? E também porque o sistema socioeconômico é um sistema ao qual realmente lucra em cima, porque isso que o Estado faz, para ser Estado, ele tem que estar acima e dominar das pessoas que são de baixa escala. Então vemos essa necessidade dessa revolta. Então vemos a necessidade dessa insurreição, porque justamente as pessoas têm que ser conscientes para poderem lutar. E como conscientizar uns aos outros? Através da empatia. Mas pouco se tem empatia hoje em dia, ou se não tem empatia hoje em dia, tem que se buscar ter. Mesmo não tendo, tem que se buscar ter. E então, olha só, o sentido do socialismo é a preparação de uma sociedade perfeita, ao qual muitas das vezes Hollywood apresenta através da mídia audiovisual. Então, olha só, essa realidade não pode ser concluída porque a desigualdade faz parte da vida. A vida é desigual, a vida é múltipla, é ampla, é diversa e é desigual. Então, para romper com essa realidade, para romper com esse véu da realidade, esse véu de Maia no orientalismo, né, e véu da ilusão, a gente tem que realmente buscar o bem maior. E qual é o bem maior? Deus. Então, a unificação dos cristãos na busca por um sistema perfeito tem que ser realmente realizado, porque em sentido dos ímpios, da impiedade, dos pagãos, é que o adversário justamente se favorece, porque o Estado é favorecido e porque a elite do adversário é favorecida. Então o adversário pouco quer mudar esse sistema, mas realmente o anticristo vai vir dominar, vai vir ser hegemônico. Então realmente isso significa dominância. Então realmente vai haver a necessidade de realmente haver uma troca de sistema. E qual será o sistema implantado pelo anticristo? Se ele vai acabar com a fome. Então realmente se torna algo pensável a questão do comunismo. Então até então o adversário terá que implantar certas teses e eliminar com certos problemas aos quais a sociedade tem no século XXI. Um deles é muito grande, a questão da criminalidade, que envolve a questão das drogas. Então a criminalidade vai ter que acabar, vai ter que diminuir ou acabar, vai ter que acabar. Então os demônios usam os criminosos até certo ponto apenas
porque vai haver a necessidade dos demônios eliminarem os criminosos a quem eles usam. Isso é a ordem do chefe dos demônios. Isso é a ordem de Lúcifer. E então o tempo dos criminosos está contado. E o sistema de Lúcifer vai ser de fato comunista? Pelo que diz a Bíblia, eu creio. Uma questão individual, eu creio que sim. Mas vai durar pouco. Mas porque Lúcifer não quer paz, não quer harmonia, não quer que as pessoas vivam um ideal perfeito. Ele quer guerra, quer sangue, quer morte, quer almas para o inferno. Então, olha só, realmente é isso. Eu deixo gravado até aqui. E minha vida é para a máxima exaltação da Trindade. Em nome de Jesus, amém.